Voltamos ao vivo com o Jornal Times Brasil e a gente atualiza sobre o conflito entre Israel e Irã. Israel lançou vários ataques ao setor energético do Irã nas últimas horas, marcando uma escalada significativa em seu ataque. Um vídeo postado no X e verificado pela Al Jazeera mostra o depósito de petróleo na capital do Irã, Teherã, queimando após os recentes ataques israelenses. E o aumento das tensões no Oriente Médio provocou, claro, um salto no preço do petróleo, que subiu mais de 7% desde que Israel atacou o Irã na quinta-feira. Esse é o tema, então, da nossa próxima conversa. A entrevista agora é com o convidado Rodrigo Reis, internacionalista e diretor executivo do Instituto Global Attitude. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Natália. Obrigado por me convidar. É uma honra poder falar com você e te ouvir nesse momento tão importante de tantas tensões e em que as tensões estão aumentando. Como é que você avalia a questão do fornecimento de petróleo global, a possibilidade de interrupção? E existe um risco real, Rodrigo, disso acontecer? Eu entendo, Natália, que o aumento na escalada militar no Oriente Médio é algo que todos temiam, né? Acho que de um ponto de vista militar, de um ponto de vista humano e principalmente econômico, né? Em diversos momentos ali quando Israel entra, em conflito com o Hamas direto, acho que o grande medo que aflora disso era realmente que esse conflito inicial pudesse se escalar e transpor aí para outras fronteiras, para os países próximos. E é isso que, sem sombra de dúvidas, nos preocupa nesse momento, né? Os impactos econômicos, como você mencionou, no mercado financeiro, eles foram imediatos, né? Os contratos futuros do petróleo bruto, eles subiram em torno até de 13%, né? Com os operadores apostando que esse ataque israelense não seria um evento isolado. E é exatamente o que a gente vê, né? Uma resposta do Irã, né, aos ataques, e uma possível escalada que não tem agora, no momento, pelo menos prazo para acabar. O Rodrigo Loureiro, nosso analista, participa da conversa. Tem perguntas para você. Diga, Loureiro. Rodrigo, boa noite. Essa escalada entre Irã e Israel preocupa principalmente porque a gente pensa no Estreito de Hormuz, né? Até me corrija se eu estiver falando errado. O Estreito de Hormuz que banha... Perfeito, é isso mesmo. Ah, perfeito. Ele banha o litoral iraniano. Eu queria entender qual que é a importância desse canal, se é possível contorná-lo, se tem outras rotas, se custa muito dinheiro fazer esse contorno. Qual que é a importância desse Estreito de Hormuz para o setor de petróleo, Rodrigo? Claro, essa é uma excelente pergunta, né? O Estreito de Hormuz, ele é uma passagem marítima entre o Irã, os Emirados Árabes e Omã. Então, ele é um ponto crucial, né, no comércio global de petróleo. Aí estima-se, né, que, de acordo com a administração energética dos Estados Unidos, que em torno de 18 a 19 milhões de barris por dia passem pelo Estreito de Hormuz. Então, sem sombra de dúvidas, é um local muito estratégico, né? E eu colocaria, acho que com base na sua pergunta, 3 pontos muito claros desse conflito que nós precisamos ficar atentos, tá? É o preço do petróleo, como você levantou, né? As rotas comerciais da região que podem ser muito influenciadas, e aí o choque nos mercados de energia, que nós possivelmente vamos ver, né, agora nos próximos dias, aí com base no petróleo e outros materiais aí energéticos, commodities, que são vendidas. E queria tua ajuda para a gente entender melhor as relações, com outros países, porque a China, Rodrigo, é a maior compradora do petróleo do Irã, certo? E em 2023, o país asiático importou cerca de 90%, da produção de petróleo iraniano. Quais são os riscos para a economia chinesa? Como que a China, de fato, pode se preparar para essa questão, uma possível interrupção da oferta ali? E o que o resto do mundo sofre com isso? Claro. Eu acho que é importante salientar, Natália, que o Irã ele é o terceiro maior produtor de petróleo da região, tá? Ele fica só atrás da Arábia Saudita e do Iraque. Então, como você próprio mencionou, a China, um grande comprador de petróleo da região, né, e do mundo como um todo, ela vai ter que se adaptar, né, a esses preços que estão subindo, né? Como eu mencionei, aí o mercado futuro já está cotando, né, um possível aumento de 13%. O próprio Brent, que é a referência global nos preços de petróleo, teve uma alta de mais de 10%.
tá? Atingindo o maior valor em 5 meses. Então a China vai ter que lidar com isso. Acho que todos os compradores globais de petróleo, com certeza, né, estão agora muito cautelosos. Eu acho que o mercado leva um pouco aquele susto inicial de conflitos, né, principalmente na região do Oriente Médio. Então, acho que a perspectiva com certeza, um aumento do valor do custo do petróleo, da compra do petróleo global, e um possível desaceleramento da economia, né, que sem petróleo precisa baixar as suas velocidades, baixar as suas marchas, né, caso esse conflito se prolongue por muito mais tempo. Rodrigo, como que ficam as petroleiras brasileiras, as empresas que atuam com petróleo aqui no Brasil? Porque a gente viu na última sexta-feira as ações da Petrobras, por exemplo, subirem. Aliás, a Petrobras está indo bem, foi bem durante toda a semana por diferentes fatores, né? O preço do petróleo subiu durante toda a semana e principalmente na sexta-feira que teve essa disparada. Mas como que ficam essas companhias? Pode ter algum impacto nas empresas brasileiras que atuam com petróleo, com o setor de energia? Olha, eu acho que esses impactos eles podem ser impactos positivos, né? A maior alta no petróleo significa maior receita para empresas como a Petrobras. Então, acredito que os produtores, de certa maneira, comemoram, né? Aquele grande e antigo grupo que vocês devem lembrar, o OPEP, né? Que é a organização que regula e basicamente dialoga com o restante do mundo, né? Os países fundadores do OPEP. Eu acho que, de certa maneira, né, todos que produzem e vendem veem isso, de certa maneira, como positivo. Tá? E eu estenderia essa análise também à Petrobras, que tende a se valorizar nesse sentido. O problema são os consumidores dos barris de petróleo, né, cru, processado, etc., que aí, obviamente, precisam dessa commodity tão importante, precisam da matriz energética como o petróleo para poder suas economias, suas fábricas e seus outros aí setores, né, continuarem com o mesmo ritmo. E como a gente sempre busca um ritmo, né, ou a manutenção desse ritmo, ou o crescimento de um ritmo econômico, isso é muito crucial, né? Então, acho que tanto o ponto que você trouxe do transporte internacional, né, ser largamente impactado caso, né, ocorra realmente aí o fechamento do Estreito de Hormuz, tanto como o petróleo e outras matrizes energéticas. Eu acho que esses são os 3 pontos realmente que o mercado, né, acho que agora, segunda-feira, abre com muita atenção e muito cuidado. Rodrigo, te ouvindo aqui falar e pensando, né? Claro que quando a gente está num contexto desse, de um acirramento das tensões, de muita violência, claro, a gente pensa em primeiro lugar nas pessoas, nas mortes, né? Nesse fator humano, mas não dá para a gente ignorar, então, esses impactos no mercado. Trouxemos agora com a pergunta do Loureiro a questão das petrolíferas brasileiras, ações e etc. E também vem à tona essa preocupação com o preço do combustível na bomba, né? Inevitável pensar e te perguntar sobre isso. Então, de que forma isso pode, né, afetar aqui no Brasil mesmo? Leva tempo, depende de vários fatores? Qual que é a tua percepção? Eu acho que o reflexo, possivelmente para o consumidor brasileiro, como você própria mencionou, Natália, na bomba, efetivamente, do posto de gasolina, ela demora, ela vai ter aí um delay realmente para poder impactar, talvez, aí consumidores brasileiros. Tá? Mas eu acho que o grande avaliação aqui que tem que ser feita é se esse evento é um evento aí de troca, né, de bombardeiro, etc., pontual entre Israel ou Irã, né, o papel que os Estados Unidos vai ter em relação a isso. A gente viu, né, já o Irã, o ministro das Relações Exteriores, levando essa situação, né, para o Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos declaram que essa foi uma ação isolada do Benjamin Netanyahu, né, aí responsável por Israel atualmente, uma figura, né, que já tem problemas desde a invasão do Hamas, o sequestro de jovens, uma aceitação pública cada vez mais baixa, problemas de corrupção. Então, realmente uma situação muito delicada, muito sensível. Tá? Mas eu acho que, concluindo, um possível impacto para o consumidor brasileiro, para a indústria brasileira ou para aquele consumidor que abastece o carro, né, no posto de gasolina, isso não vai ser sentido tão cedo. Tá? Eu me arriscaria a dizer que esse conflito tem que perdurar por muito mais tempo para realmente a gente ver um impacto aí no consumidor brasileiro na prática aqui no Brasil.
Loureiro, tem mais uma última para... Eu queria entender com o meu xará, o Rodrigo, se tem algum outro país, algum outro mercado que pode conseguir substituir o Irã, principalmente quando a gente fala, né, da China. A China é um importante consumidor do petróleo iraniano, mas tem algum outro mercado que pode acabar se beneficiando desse conflito? Rodrigo, eu acho que beneficiar pelo conflito, eu acho que com certeza essa pressão que se coloca faz com que países aumentem ou tendam a buscar um aumento de produção nacional. Tá? Então, acho que isso abre uma possibilidade para que outros países, grandes produtores de petróleo, a gente pode citar a Venezuela, podemos citar, né, inúmeros do Oriente Médio, com certeza vão ter um estímulo a mais de investir e aumentar suas produções. Tá? Mas eu acho que isso é uma coisa que demora um pouco mais, isso não é de imediato. Né? O que a gente realmente vai sentir é o aumento no preço do petróleo cru, né, do petróleo Brent também, e isso vai desencadear, né, ações aí de aumento de produção, de aumento de preço, até esse mercado voltar a se estabilizar. Né? Ele sempre tende, com o passar do tempo, né, de se estabilizar. Não existe um vácuo realmente aí que fique na produção do petróleo. Né? Outros países podem e devem, né, tomar e ocupar esses lugares caso o Irã pare sua produção ou deixe ela parcialmente. Né? Então, eu acho que esse ponto é muito de observação nos próximos semanas, meses, e aí sim isso se perdurando, esse rearranjo na indústria petrolífera, ele vai ocorrer aí de maneira natural. Rodrigo Reis, internacionalista, diretor executivo do Instituto Global Attitude, muito obrigada pela participação com a gente nessa noite. Obrigado vocês, Natália e Luiz. Boa noite aí a todos. Boa noite.